Olá, pessoal. Novamente estamos aqui, professor Miguel. Senhor Jesus abençoa nós todos, né? Como aquela guerra continua, pedindo a benção aí para quem precisa mais que nós, né? Abençoa nós também, mas tem gente precisando mais que nós aí por aí, tá certo? Bom, pessoal, então, estamos aqui novamente, né? Essa aqui é a aula 4, pessoal. Essa aula 4 é muito dependente da aula 3, a aula anterior, tá? Dá uma procurada aí, estou de camisa azul, como eu falei, né? Então, o canal do professor Miguel Química, inscreva aí, por favor. Deixa no comentário alguma coisa que vocês não sabem aí, tem dificuldade, querem que eu grave, tá? Porque aqui hoje a gente vai falar, né, desse questionamento. Qual a relação entre eletronegatividade e ligações entre átomos, interatômicas? Bom, o nome já fala, né, gente? Eletronegatividade é uma tendência de ficar negativo. Então vamos lá, para responder essa pergunta, ok? Bem, então vamos interpretar aqui, né? Nossa tabela periódica, né? É importante você interpretar. Então, as ligações interatômicas entre átomos, né, pessoal, vai depender de onde, né? Dos elétrons do último nível, como eu falei para vocês em aula anterior. Pega uma cebola, corta uma cebola ao meio, você vai ter as camadas na cebola. Então, os átomos também têm camadas, né? Os níveis que a gente chama, né? Tá certo? No caso, os átomos têm elétrons, né? Se você tocar as duas cebolas assim, ó, a parte que você cortou para cima, ela se toca nas últimas camadas, ó. Então é ali que vai ocorrer as ligações entre átomos, né? Seja iônica ou covalente, né? Tá certo? Até metálica, né? Então a iônica, um perde, outro ganha, vira cátion e ânion e atração eletrostática, né? Na covalente, eles vão ter que compartilhar. Depois a gente bate um papo aí. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, basicamente, nós temos uma distribuição moderna aí pela SBQ, Sociedade Brasileira de Química, que é metais, né? Esse amarelo aqui, e a metais. Eu fiz um corte aqui para ficar mais fácil nosso entendimento, trabalhar com os elementos aqui mais representativos, ok? Bom, então a última camada é o nível de valência, que a gente fala, né? Camada de valência, ok? Bom, importante essa interpretação. Lembrar que o hidrogênio busca a estabilidade do gás nobre hélio com 2. Então, o hidrogênio tem um, precisa de um elétron para ficar com 2. Bom, agora, pessoal, é importante aqui você lembrar, aí você não precisa de fazer aquele diagrama lá acho que foi da segunda aula, foi o diagrama que eu mostrei, aula 2, volta lá. Você não precisa mais fazer aquela distribuição eletrônica. Por quê? Porque, de acordo com a família, é o número de elétrons na última camada. Então, da 1A vai terminar em S1, 2A vai terminar em S2. Agora, pulando aqui para 13 ou 3A, não vai terminar em S3. S3 não existe, pessoal. Então, vai terminar em S2P1. Com S cabe 2, como vai terminar em 3 elétrons, tá? Aí o 1 você coloca no P. Aí vai, 4A, S2P2, tem 4 elétrons na última camada. 5A, S2P5, tem 5 elétrons na última camada, todos eles. 6A, S2P4, tem 6 elétrons na última camada. 7A, S2P5 tem 7 elétrons no último nível, né? Tá? E o gases nobres S2P6 tem 8, com exceção do hélio, que tem 2, é estável com 2, né? O hélio, pessoal, é o átomo que tem maior energia de ionização. É o átomo mais difícil de tirar elétrons. Você vai ver que os gases nobres são estáveis. Se eles são estáveis, você já subentende, por lógica, que é mais difícil tirar elétrons deles. E mais difícil tirar do hélio ainda. Por quê? Porque o hélio é um átomo menor, que ó, tem menos camadas, só tem a camada K, o nível K. Então, os dois prótons dele que ele tem no núcleo está atraindo fortemente os dois elétrons da eletrosfera, que está pertinho aqui. Ó. Então, se arrancar elétrons do hélio, para ele ionizar, bicho, precisa de uma energia de ionização muito alta. Então, o hélio é o que tem maior energia de ionização, que é outra propriedade periódica. Bom, gente, não vou forçar aqui não, mas se você puder, né, tomar cuidado que o berílio, né, apesar de ser um metal, ele forma ligação covalente, vai ajudar mais para frente. A gente volta a falar sobre isso sem decoreba, vai. Bom, pessoal, então estamos aqui com a tabela novamente, né? Tá joia? Então vamos lá com a eletronegatividade. O que é eletronegatividade, pessoal? Então, olha só, vai por lógica. Os elementos do grupo 7A têm 7 elétrons na última camada. Precisa só de um para ficar com 8. Tá certo? Então você já percebe, né, que eles têm uma eletronegatividade relevante, né? Olha lá para você ver. Então, a eletronegatividade é a mesma coisa que caráter ametálico, né? Então, os ametais têm essa tendência de precisar de elétrons. Então, flúor, cloro, bromo e outro precisa de um. Já das 6L eles têm 6, precisa de 2. Então, eles têm uma tendência de ficar negativo. Por isso que eles viram cátions. Por isso que a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres, viu, gente? Porque aqui os gases nobres não precisam de elétrons. Ah, professor, mas gás nobre não se liga? Até se liga em condição especial, até tem compostos de gás nobre, sim, né? Mas, de maneira geral, vamos deixar quieto aqui, beleza? Vocês perceberam?
Então, eletronegatividade. Ó, agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres, certo? Então, é uma tendência de atrair elétrons, tá joia? Então, vamos lá. Já, meninos, o contrário de eletronegatividade só pode ser eletropositividade. Então, vamos, ó. Se eletronegatividade é uma tendência de atrair elétrons, quem precisa de elétrons são metais, né? Tende a formar ânions. Logicamente, para a esquerda nós temos os metais, que é a eletropositividade ou caráter metálico. São os elementos que têm baixa eletronegatividade, então fica difícil puxar elétrons para eles. Então, eles tendem a perder elétrons, ficarem positivos e virarem cátions, né? Aí, ó. Por exemplo, família 7A, tem 7 elétrons na última camada, tende a ganhar um elétron, então fica lá, com um elétron a mais que os prótons, como a gente falou. Grupo 6A, tem 6 elétrons na última camada, tende a ganhar 2 elétrons, tá vendo? Grupo 5A tende a ganhar 3 elétrons, percebeu? Tá? E aqui, se você pegar aqui o grupo 1A, vou pegar o lítio, sódio e potássio, são os mais usados aí, né? Tem um elétron na última camada, então ele tende a perder esse elétron para ficar estável, né? Ficar estável com 8. Tem uma exceção do lítio aqui, mas deixa quieto, tá bom? O lítio fica com 2, né? O lítio, na verdade, fica igual ao hélio também, mas deixa quieto, tá bom? Aí, o grupo 2A tem uma tendência de perder 2 elétrons. Gente, você tem que voltar na aula 3. A aula 3 é o segredo para você entender isso aqui, tá bom? O alumínio, peguei o alumínio aqui, o que mais aparece, né? Tende a perder 3 elétrons aí. Bom, pessoal, a ligação iônica, então, aí, o alumínio tende a perder 3 elétrons, fica 3 mais, o O tende a ganhar 2, fica 2 menos. Lembrar que o O2 menos vai chamar óxido, né, gente? Óxido de ferro, da ferrugem, né? E aí, como é que eu estabilizo essa fórmula iônica aqui? Tem 3 cargas positivas e 2 negativas, tá? Ah, vamos cruzar, né, professor? Pode cruzar aí que você vai entender. Mas eu quero que você entenda colocando mais cargas, né? Ó, coloco um outro O2 menos, tem 4 cargas negativas e 3 positivas. Agora eu coloco mais. Se eu tenho agora mais cargas negativas, eu coloco um positivo. Só que deu 6 cargas positivas agora. O que eu faço? Coloco mais um O2 menos, aí tem 6 cargas negativas e 6 positivas. Essa é uma maneira bem lógica de fazer. Mas se você entendeu, você pode cruzar que dá certo aí os números. Então temos aí, né, pessoal, o óxido de alumínio, né, que é a bauxita, tá certo? Então, né, uma foto aqui de onde eu extraí, né, a foto da imagem de onde eu extraí, tá bom? Então, o óxido de alumínio é o principal componente da bauxita, né, pessoal? Né? Para extrair alumínio, fazer, né, ligas metálicas, panelas, assim por diante, né? Bom, pessoal, então aí para você desenvolver suas habilidades e competências aí, então você volta no slide anterior aí, pessoal, os íons cátions e ânions, né? Aqui eu coloquei alguns cátions, né? Os nomes deles. Aqui é tranquilo, né, gente? Cátion, o nome é bem parecido, tá? O problema é que nós vamos ter que acostumar com esses ânions, porque aí o nome do elemento é um, o nome do ânion é outro. Por exemplo, flúor, ele ganha um elétron e vira F-, ânion fluoreto. Cloro, vira cloreto. Bromo, brometo. Iodo, iodeto. O oxigênio vira o ânion óxido. O enxofre vira o ânion sulfeto, tá? O fósforo vira o ânion fosfeto. O nitrogênio vira o ânion nitreto. Aí é um pouquinho meio complicado, mas depois a gente vai aprendendo isso um pouquinho mais, né? Se tiver algumas músicas aí, vai facilitar para nós, né? 7A são halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, né? E aí vai, tá? Gente, muito obrigado. Senhor Jesus abençoe vocês aí, nós todos, né? Treina um pouquinho, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí. Valeu! Fui, galera!